a ligação direta com esse último ponto, Tiago, eu vou agora convidar o Gabriel Pinheiro para, então, participar, né? Seja bem-vindo, Gabriel, a participar da nossa live. Muito obrigado aí por ter aceito o convite, né? E eu gostaria que você compartilhasse um pouco, né, da sua dimensão dentro do universo do M&A, exatamente porque o Gabriel Pinheiro, como eu havia apresentado, é um especialista, né, que é com atuação em private equity, e é um dos lados que a gente quer abordar aqui nessa live. Então, Gabriel, fica à vontade. Especialista não sei, mas estamos tentando. Tá certo. Eu trabalhei alguns anos com M&A, né? E depois migrei para private equity, então saí do lado vendedor para o lado do comprador. Eu acho que o mercado de private equity em geral ele foi menos afetado aí nesse momento de pandemia do que o mercado de ações em geral e o mercado de equities em geral, porque o private equity, por essência, é um investimento de longo prazo e um investimento ilíquido, né? Essa é a principal diferença aí com relação a praticamente todas as outras formas de investimento alternativo, que o private equity é ilíquido. Então, mesmo que a gente passe ali por um momento de decrescimento, um momento de crise, etc., a gente assim não sofre pressão dos nossos investidores para vender nossas posições, e a gente muitas vezes nem tem essa opção, né? Porque a gente está falando de uma venda de uma empresa. Então, como o Thiago falou, é um processo muito longo, é um processo que vai demorar aí no mínimo 6 meses, assim, não é algo que a gente pode fazer muito rápido. Então, a gente tende a fazer aí um portfólio de longo prazo, que a gente acredita que vai superar esses momentos aí de instabilidades e vai conseguir prosperar aí em 5 a 10 anos. Eu acho que no início da pandemia a gente teve uma paralisação nos movimentos, tanto movimentos de add-ons, que basicamente são aquisições feitas pelos investimentos já feitos, né? Então, a gente compra uma empresa e depois vai agregando novas empresas para crescer, quanto investimentos do zero, mesmo em novos setores. A minha visão é que realmente teve uma paralisada, assim, mas em muito pouco tempo, eu diria em um mês pós início da crise, muitos fundos começaram a ver como uma oportunidade de crescimento, assim. Então, principalmente oportunidade de add-ons, né, de agregar e pegar empresas que estavam em alguma dificuldade ou empresas que precisariam de capital para superar essa crise e usar esse momento para aumentar suas posições. Então, eu acho que teve bastante movimento e daí variou um pouco do perfil de cada fundo. Assim, fundos que investem em setores mais afetados, que investem em varejo, que investem em indústria, até construção civil, sofreram um pouco mais. E fundos que investem do outro lado, em tecnologia, saúde e etc., se beneficiaram, né? Na verdade, muitos deles tiveram suas posições, seu valor aí de ativos super maximizados, né? Então, eu acho que teve essa paralisia assim no começo da crise, todo mundo sem saber o que vinha pela frente, quanto tempo ia levar, mas depois deu uma acalmada e principalmente os fundos mais consolidados que já passaram por momentos assim várias vezes, né? Talvez não uma crise de saúde, mas crises econômicas, etc. 2008 mesmo, que foram crises muito alarmantes, lembraram do histórico e usaram isso como uma oportunidade. Além disso, eu acho que teve a redução da taxa de juros, que impactou muito isso, né? Porque você tem uma empresa, você deixa a caixa disponível na empresa, o custo de oportunidade é muito baixo, né? O custo de oportunidade é muito alto, você está ganhando ali 2% ao ano, então o interesse de buscar formas alternativas é alto. E, por outro lado, os investidores de fundo de private equity, né, que são fundos de pensão, que são grandes empresas, a mesma conta. Para eles, deixar em investimento de renda fixa é muito baixa, a rentabilidade é muito baixa, então tem um interesse em migrar para setores, para investimentos com um pouco mais de risco, mas mais possibilidade de retorno. Então, eu acho que um reflexo disso é o número de IPOs aí que estão em recorde, né? A gente teve
a perspectiva é ter mais de 50 IPOs ao longo desse ano, que para o Brasil é algo... E eu não tenho muita experiência, muitos anos de vida, mas é algo que eu nunca nem cheguei perto de ver. Eu acho que a última vez que teve algo em linha disso foi 2007. Teve uma onda, mas também não sei se chegou a esse nível. Então, e isso é reflexo do aumento do número de investidores, né? O aumento, principalmente de investidores nacionais, que estão vendo essa oportunidade de buscar formas mais rentáveis de investir seu dinheiro. Na minha visão, investidores estrangeiros ainda estão muito reticentes, principalmente por causa do dólar, principalmente por causa do risco país aí, né, do governo, reformas e tudo mais. Isso acho que afeta um pouco, mas eu vejo aí com bons olhos a retomada desses investidores. Para o futuro, assim, o que eu vi nas empresas, falando um pouco das empresas, tanto do nosso portfólio quanto das empresas que a gente olha aí no dia a dia. Eu acho que teve os grandes impactos, assim, o que eu vi teve 2 grandes impactos essa crise. A primeira é o impacto de transformação digital. Eu acho que teve uma aceleração muito grande no processo de transformação digital das empresas. E assim, isso eu não estou dizendo, por exemplo, um restaurante que não fazia delivery e agora assinou um app e faz delivery. Eu estou dizendo transformações digitais mais complexas em todos os setores. Assim. Então, estou falando numa indústria, transformação digital para melhoria de estoque e logística. Estou falando, basicamente, em todos os setores, transformações digitais de você conseguir agregar aí mais eficiência para as atividades da empresa. Então, eu acho que isso afetou muito e a gente também teve uma grande mudança de capital, né? Uma grande deslocamento de capital de um setor para o outro. Então, eu acho que o mais evidente que isso é o fato que o Zoom, plataforma aqui que a gente está usando, está valendo mais que as companhias aéreas todas nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que uma plataforma de teleconferência vale mais que companhias aéreas, que tem um ativo gigantesco, né, que tem décadas no setor, eu acho que isso é a maior prova de uma mudança do comportamento ali do consumidor, dos investidores, né, de valorizar a tecnologia. E você vê aí vários múltiplos de empresas, a própria Magazine Luiza, que era uma empresa do varejo, virou uma empresa de tecnologia hoje em dia. E você vê o reflexo dessa mudança, dessa digitalização refletida em quanto essas empresas valem hoje, né? Enquanto elas são negociadas. E até nos múltiplos que elas são adquiridas por próprios investidores. E o outro lado que eu vi muito é um foco em sustentabilidade. Eu acho que esse apelo verde, ecologicamente correto, sustentável e etc., ganhou muita força nessa pandemia. Eu acho que já era uma tendência que vinha acontecendo, mas a passos lentos, e essa pandemia acelerou muito essa transformação. Então, eu vejo essas duas mudanças transformacionais na forma que as empresas estão operando. Eu acho que isso vai ser o maior impacto dessa crise, falando no longo prazo e no perfil das empresas. Falando em investimento, tanto de fundos quanto do mercado de capitais em geral, eu vejo que diversos fundos já estão captando aí novos fundos. Até teve, semana passada, o Pátria, que é um dos maiores fundos aí do Brasil, anunciou que captou um fundo de 5 bilhões de dólares para investir em Brasil. Então, isso é muito grande. Eu acredito que eu acredito que é o maior fundo da história de Private Equity para o Brasil. Não é Private Equity, infraestrutura Private Equity, né? Mas ainda é muito grande. E você vê aí muitos investidores fazendo aquisições. Você tem até o próprio exemplo da XP, que captou um fundo agora recentemente e já fez diversas aquisições, tanto em setor de saúde, quanto setor de estar olhando bastante coisa em logística, tecnologia, etc. E você vê a retomada aqui de investidores internacionais entrando no país, apesar ainda de todo o risco cambial, de todo o risco governamental e tudo mais. Então, eu acredito que com esses fundos captando
e com essas empresas usando o seu caixa para tentar maximizar o resultado delas, a gente deve ter aí um mercado de M&A ativo até o final do ano. Eu acredito que principalmente em IPOs, follow-ons, movimentos de equities, e 2021 e 2022, a minha visão é que deva ser bem ativo em movimentos de M&A, tanto com fundos de investimento do lado do comprador, quanto com estratégicos, né? Empresas que querem aproveitar aí o momento para maximizar o seu market share. Acho que é essa um pouco a visão aqui do lado comprador da mesa. Bacana, bacana. Obrigado, Gabriel.